Tofredo, de segunda a sexta-feira às 10 da manhã, espero você no programa Manhã Bandeirantes. Notícias do nosso dia a dia, prestação de serviço com opinião e, claro, a sua participação. Manhã Bandeirantes, comigo, Heitor Fredo, na Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais. A partir das 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora, dentro da programação do jornalismo da Rádio Bandeirantes e também na tela da Band News TV. Estamos chegando com o nosso Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã. Eu, Heitor Fredo, convido você a estar conosco para saber o que de mais importante acontece na nossa região, mas também com atenção para o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Uma data importante para o processo eleitoral, hein? Hoje é o último dia para as candidaturas registrarem os nomes na Justiça Eleitoral. A gente vai falar sobre isso. Tem 4 candidaturas já registradas no Tribunal Superior Eleitoral para a Prefeitura de Campinas. Tem candidata que se lançou e ainda não está com o nome divulgado. A gente vai falar desse assunto e de tudo o que acontece nesta quinta-feira em FM 85.7. Você nos acompanha também pelas plataformas digitais. A Rádio Bandeirantes Campinas está no aplicativo Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes disponíveis na palma da sua mão. Você também nos ouve pelo portal bandmulti.com, com as principais informações do dia e a aba Ao Vivo. Clicou no Ao Vivo, você vai ouvir a programação em tempo real da RB. Você também nos acompanha com imagens pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Canal de vídeo com mais de 40 mil inscritos, faça parte você também dessa comunidade com a transmissão já iniciada aqui no nosso Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas. Comigo, nos estúdios da RB,
Na mesa de som e central técnica, o Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Você pode nos escrever pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, ou pelo WhatsApp liberado a partir de agora, o 19 97102 1493. 97102 1493. Um espaço para você mandar a sua opinião, a sua prestação de serviço. Encontrou algo no seu caminho? Trânsito, por exemplo? Tem alguma dúvida de algum dos assuntos que nós vamos trazer? Alguma denúncia? Alguma reclamação? Esse é o seu espaço. Você pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio que a gente vai compartilhar com os nossos ouvintes. O frio já foi embora, né, gente? 21 graus, 7, quase 22 graus em Campinas nesta quinta-feira, dia que marca a elevação nos termômetros aqui na região metropolitana. Hoje, previsão de sol o dia todo, com poucas nuvens no céu, chance zero de chuva e aquela máxima que nesses dias estava ali na casa dos 20, depois 22, quarta-feira 25, hoje a máxima em Campinas, segundo o CEPAGRE da Unicamp, é de 29 graus. Tá quente hoje? Amanhã a mínima é de 15 e a máxima de 31. Voltou aquele veranico fora de época. A tendência para o final de semana de tempo firme, com sol e temperaturas máximas acima dos 30 e a umidade relativa do ar baixa mais uma vez. Então, os cuidados que a gente tem no verão têm que ser seguidos também nessa época de inverno. Atenção, você motorista que segue pelo corredor Dom Pedro I, informações neste momento das estradas do nosso interior de São Paulo, na Dom Pedro. Motorista enfrenta lentidão como reflexo de um acidente que aconteceu na pista marginal, sentido Jacareí, quilômetro 140. Dom Pedro começa no 145, para quem está entrando nela, sentido Jacareí. Então, pouquinho à frente, o motorista já começa a enfrentar essa lentidão, porque teve uma colisão entre dois veículos e a interdição da faixa da esquerda. Equipes da concessionária estão atendendo a ocorrência para retirar esses veículos. Não há informações de feridos, a colisão seria considerada leve, mas é um caminhãozinho menor, daqueles de pequeno porte, junto com um carro de passeio. O caminhão está com parte do veículo, duas rodas na faixa e duas rodas no canteiro central. E o carro está quase todo sobre a faixa de rolamento. Por isso, a interdição parcial, retirada dos carros para depois liberar para o motorista. Então, neste momento, se você puder evitar a rodovia Dom Pedro, no trecho do quilômetro 140, na pista principal, na expressa, na local não tem trânsito, mas na expressa, trânsito está complicado, segundo a concessionária que administra o trecho. Mais cedo também o motorista encontrou neblina no trecho entre Jacareí e Bom Jesus dos Pedões. Mas agora já há condições meteorológicas melhores também para quem está na estrada. Boas condições para o motorista que segue pela rodovia Campinas-Mogi, a SP-340, governador Ademar Pereira de Barros. Mesmas condições também para a rodovia Santos Dumont, a SP-075. No sistema Anhanguera Bandeirantes, uma manhã tranquila para o motorista na pista sentido capital. A Bandeirantes hoje está um pouco mais carregada do que a Anhanguera, mas é o trânsito normal como reflexo das marginais Pinheiros e Tietê. O motorista tem que ficar atento a uma obra que acontece na pista da rodovia Anhanguera, sentido interior, entre os quilômetros 82 e 84. Isso está provocando não dá para dizer um congestionamento, mas o motorista tem que ficar mais atento, porque em alguns momentos fica aquele para e anda, um pouco mais de lentidão. Então, agora, a obra concentrada entre o 82 e o 84 é o trecho de Valinhos, pista sentido interior. Não é acidente, felizmente, não é carro quebrado, é uma obra programada pela concessionária, mas que faz com que o motorista, ao chegar no local, ao chegar no quilômetro 84, ele já comece ali a ter um pouco mais de lentidão. Na verdade, a Anhanguera ela vai diminuindo sentido São Paulo, então é o inverso, né? A concessionária coloca aqui do 82 até o 84, mas se é no sentido interior, então fique atento. Ali
começou a perceber que tem veículo parando, a explicação é essa obra que acontece na manhã desta quinta-feira. O Grupo Bandeirantes de Comunicação ontem realizou mais um debate com os candidatos, desta vez à Prefeitura da cidade de Sorocaba. Ontem, por cerca de 1h40, 2 dos 3 candidatos à Prefeitura da cidade marcaram presença e falaram a respeito das principais propostas para o município. Os candidatos que compareceram aos estúdios da Band foram Danilo Balas, do PL, e Paulinho do Transporte, do PT. O atual prefeito e candidato à reeleição, Rodrigo Manga, do Republicanos, não compareceu ao debate e enviou uma nota justificando a ausência, dizendo que, por ter acompanhado outros debates, como o de Campinas e o de São Paulo, em que os ataques foram muito mais pessoais do que discussão de ideias, ele entendeu que nesse momento vai concentrar a agenda política em atividades nas ruas e não participará de debates, apenas de entrevistas e sabatinas individuais. A íntegra do debate dos candidatos à Prefeitura de Sorocaba está disponível no nosso canal do YouTube Band Mais TV. Por ali você também vai poder acompanhar, assim como na tela da Band, no aplicativo Band Play, os próximos debates já confirmados para as próximas quartas-feiras. Quarta-feira que vem, dia 21 de agosto, às 10h30, tem o debate com os candidatos à Prefeitura de Piracicaba. E serão 7 candidatos que trarão as propostas para o eleitor do município. No dia 28, quarta-feira, às 10h30, será a vez do debate com os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. E no dia 4 de setembro, fechando esses primeiros debates do primeiro turno das eleições municipais, a Band promove o encontro com os candidatos à Prefeitura de Limeira. Campinas já teve o debate realizado, o primeiro dessas eleições, no último dia 8. Inclusive você que não conseguiu acompanhar ou quiser ver algum trecho, assistiu uma parte do debate, não conseguiu ver o debate completo, ficou numa dúvida, será que o candidato falou aquilo mesmo? Ou está vendo recortes pelas redes sociais e quer entender o contexto daquela frase, daquele momento de embate entre os candidatos? youtube.com/bandmaistv ou até mesmo aqui no nosso YouTube da Rádio Bandeirantes. Se você já está no YouTube da Rádio Bandeirantes, na aba ao vivo, vamos fazer o seguinte, aba ao vivo, você vai descer ali e vai encontrar o debate dos candidatos à Prefeitura de Campinas também, para quem não pôde acompanhar. Se você jogar ali na busca também, debate candidatos Campinas Band 2024. Clicou, achou, chega fácil para você também acompanhar como foi esse encontro. E nos próximos debates não será diferente. Além da transmissão ao vivo, o debate fica disponível na íntegra nas nossas plataformas digitais. E hoje, dia 15 de agosto, é o último dia para os candidatos, os partidos, registrarem os nomes na Justiça Eleitoral. Esse calendário que já foi divulgado há muito tempo pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral do Brasil, e que hoje traz esse dia importante. Ontem falávamos que a coligação do deputado estadual, candidato à Prefeitura pelo Cidadania, Rafa Zembaldi, ainda não havia colocado as informações junto ao portal do Tribunal Superior Eleitoral, que é onde todo eleitor pode conferir as informações sobre os candidatos de todas as cidades, incluindo, obviamente, também a cidade de Campinas. Ali, além das informações de quem são os candidatos, tem o histórico dele nas últimas eleições, tem o que foi divulgado como o seu patrimônio pessoal, os tetos que cada candidato poderá gastar nas eleições para prefeito ou para vereador, e já há, inclusive, uma lista com os nomes dos candidatos a vereadores e também um perfil de cada um deles, que eles passam, obviamente, e com a foto que estará disponível na urna para você saber quem é cada um desses eleitores, que cada um desses candidatos. É uma plataforma muito legal, viu? Para você que gosta de eleições, quiser saber mais detalhes, você pode buscar pelo Divulga Candi Contas. Se você jogar Divulgação de Candidatos TSE,
você vai chegar nesse site que já está atualizado na manhã desta quinta-feira. Porque hoje, último dia para o registro, 4 candidaturas já estão confirmadas, inclusive a de Rafa Zimbaldi, que tem como vice Raquel Rimoli do União Brasil. Enquanto há uma discussão entre a cúpula do partido no município, que já havia definido o apoio ao prefeito Dário Saad, candidato à reeleição, e a decisão tomada pela cúpula estadual, que não apenas vai apoiar Rafa Zimbaldi, mas indicou o nome de vice, oficialmente Raquel Rimoli está registrada pela candidatura, pela coligação de Rafa Zimbaldi, que é a coligação Campinas, uma cidade para todos. Ela está registrada como candidata a vice na chapa do hoje deputado estadual Raquel Gomide Rimoli, nascida em 1991, bombeiro militar, que disputa essa eleição. Primeira vez que ela disputa uma eleição e será como candidata a vice. Além dos nomes que eu citei agora, da chapa do candidato Rafa Zimbaldi, também já estão no sistema do Tribunal Superior Eleitoral as informações da coligação Campinas do Lado Certo, que tem o prefeito Dário Saad, candidato à reeleição pelo Republicanos, com o vice Vandão Almeida do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Também a confirmação da candidatura de Pedro Tourinho, da coligação da Federação Brasil da Esperança, mas o nome da coligação é Mudança de Verdade, tendo Pedro Tourinho do PT como candidato a prefeito e como candidata a vice Edilene Santana do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. E ainda a confirmação de Wilson Matos, candidato pelo Partido Novo, partido que não tem até aqui coligação, é a chamada chapa pura, chapa única, com Wilson Matos, candidato a prefeito, e Janaína Calvo, também do Partido Novo, candidata a vice-prefeita. O PCO, Partido da Causa Operária, realizou no último dia 6, na verdade no dia 4, foi no dia 4 a realização de uma convenção virtual que indicou a candidatura da professora Angelina Dias para a Prefeitura de Campinas, com Léo Silva, vice-prefeito nessa chapa. A confirmação ainda não está no Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos, inclusive, uma entrevista marcada amanhã com a ainda pré-candidata Angelina Dias, aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, dentro do nosso Manhã Bandeirantes. A ideia é conhecer as propostas do partido, conhecer quem é a professora que foi indicada pelo PCO e dar o espaço que nós demos a todos os outros candidatos aqui nesse mesmo programa. Se o PCO não confirmar a candidatura, nós vamos manter o convite, trazendo a candidata para explicar por que dessa decisão de não lançar aquilo que foi confirmado em convenção. O prazo é hoje. Tem até 11h59 da noite o PCO para confirmar ou não a candidatura, e isso vale para outros partidos também que tenham a intenção de disputar o pleito de 2024. Isso vale também para os candidatos a vereador de todas as cidades. Estou falando de Campinas, mas isso vale para todos os municípios do Brasil. 10 horas da manhã, 18 minutos. Nosso Manhã Bandeirantes girando também as informações que nós estamos apurando junto à nossa central de jornalismo, trazendo atualização sobre a investigação que prendeu um jovem de 20 anos em Campinas, que estava sendo investigado não só pela Polícia Civil da cidade, mas pelo FBI, a Polícia Federal Norte-Americana. Ele é o responsável por divulgar e armazenar conteúdos de teor nazista. Além da supremacia branca que eles pregam, esse preso, que passou pela audiência de custódia e vai responder em liberdade, também tinha conteúdo relacionado a massacres dentro de colégios. Próximo passo da investigação é saber se ele está ligado a grupos que, além de divulgar, de enaltecer esses crimes, de enaltecer esses bandidos nazistas,
se ele também estaria ligado a esses grupos que encorajam jovens a praticarem esses ataques. Nós conversamos com o Dr. Elton Costa, delegado da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, que vai falar sobre como foi a troca de informações entre a Polícia Civil de Campinas e o FBI, o momento da prisão e os próximos passos da investigação. Em certos tipos de crime, há monitoramento de redes sociais e o fluxo de informações de uma forma geral pela internet. Isso tanto em crimes como terrorismo, esses crimes envolvendo ódio e também pedofilia. Por conta disso, nós temos uma cooperação internacional de um organismo que consegue monitorar esse fluxo de informações e identifica a conexão e a transferência dessas informações. Por conta disso, nós recebemos um relatório de informações e esse relatório dava conta ali de um indivíduo, alguns indivíduos, mas especificamente um, que foi o alvo dessa operação, que ele trazia um forte conteúdo de ódio, disseminação de alguns tipos de gênero, enfim, e também de condutas neonazistas. Por conta disso, nós tínhamos ali algumas informações, buscamos alguns dados para conseguir identificá-lo junto a operadoras de telefonia, também empresas de conexão de internet, e conseguimos chegar a um indivíduo em especial e específico. Pois bem, nós fomos até ao seu endereço, onde essas informações davam como sendo o seu local de moradia, e verificamos que é o local onde ele já havia residido com a sua mãe, mas não residia mais. Tivemos uma certa dificuldade em encontrá-lo especificamente, até que um pouco de verificações de locais a serem verificados, conseguimos ver que ele estava no seu posto de trabalho, que é um posto de gasolina, ele estava trabalhando como frentista. Daí conseguimos encontrá-lo, ele estava ali especificamente único e tão somente com o seu telefone celular. Daí com o telefone celular dele já conseguimos verificar que ele tinha algum material de conteúdo neonazista. Em fazer uma busca rápida das suas conversas, vimos com outras pessoas, usando até o termo neonazismo ali, já foi encontrado diversas citações nesse sentido. Daí por conta disso já conseguimos identificar essa situação. E ao ser instado, se ele possui algum outro aparelho eletrônico, computador, tablet, coisa do tipo, outros celulares em sua residência, em que ele desenvolvia esse tipo de conversa ou manifestação, ele falou que sim, ele falou que na sua casa tinha um computador e já nos alertou de pronto que a página ali inicial, onde tem o usuário, já iríamos encontrar onde se coloca a senha, ali já se colocar uma bandeira com a suástica nazista. Foi justamente o que aconteceu, fomos até a sua casa, onde morava com a sua avó, e encontramos o computador em seu quarto, já verificamos isso como ele havia nos alertado, ali a bandeira com a suástica nazista, e ao verificarmos o conteúdo do computador, especificamente vídeos baixados e outras informações, encontramos ali uma série de vídeos de disseminação de ódio, tanto vídeos nazistas, vídeos também constando aquela Ku Klux Klan, vídeos de uma série de tipos de mortes em grupo, de massacres, outros massacres ocorridos em outros países, como os Estados Unidos, massacre Columbine, coisa do tipo. Esse material ali foi, obviamente, documentado, esse encontro, e, obviamente, o aparelho dele foi apreendido. Esse delegado Elton Costa, um dos delegados nesta investigação, ele que faz parte da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, com essa troca de informações entre as autoridades brasileiras, as autoridades de Campinas, com o FBI, vamos dizer, Polícia Federal dos Estados Unidos. O que se sabe também com relação a esse jovem preso com material nazista é que já há uma denúncia de quando ele ainda era adolescente, de que ele teria agredido a própria mãe. Uma denúncia feita por ela e que faz parte também desse inquérito para identificar o comportamento dele, não necessariamente sobre o flagrante em si, mas algo que a justiça pode levar em consideração. Ele responde em liberdade neste momento, mas isso não significa que o inquérito não tenha terminado. Ele tem endereço fixo, a passagem era como adolescente, então a justiça entende que ele pode, colocado em liberdade, não continuar o crime.
Ele morava, inclusive, com a avó onde estava esse computador, com fato material nazista. Ele responde pelos crimes de preconceito e uso de símbolos nazistas, e as medidas judiciais, segundo as autoridades, vão ser tomadas. 10h24, também em Campinas, a polícia procura por um criminoso que assaltou uma sorveteria no Jardim Flamboyant. A ação durou cerca de 2 minutos. E as suspeitas são de que, primeiro, ele não estava sozinho. Segundo, ele conhecesse o local, talvez ido antes como cliente, porque ele entra sabendo onde estão as câmeras de monitoramento, com uma estratégia de como esconder o rosto e sabendo que a ação precisava ser rápida. O Igor Val traz pra gente essa reportagem. O Igor, inclusive, conversou com o dono da sorveteria, que não vamos identificar. Fizemos, inclusive, na edição uma distorção na voz para preservar a imagem dessa vítima, mas que traz um relato que pode também colaborar nessas investigações. Nas imagens das câmeras de monitoramento, dá para ver o momento em que o suspeito de boné vermelho, mochila preta e blusa de moletom encosta no caixa, aborda a funcionária e anuncia o assalto. Esse homem roubou R$600 no caixa da sorveteria, que fica no Jardim Flamboyant, em Campinas. Após a chegada de outros clientes, a outra câmera de segurança mostra que ele sai de trás do balcão e vai em direção ao freezer. Lá, ele pega 4 potes de sorvete e depois sai como se nada tivesse acontecido. É difícil a gente falar, mas pelas atitudes que teve, né, parece conhecer onde estavam as câmeras e enfim, mas é difícil falar. A câmera não conseguiu focar exatamente o rosto, né, mas no mínimo causa uma estranheza de, né, saber lidar bem com os posicionamentos das câmeras que a gente tem na loja. O dono da sorveteria fez o boletim de ocorrência nesta quarta-feira. Ele acredita que ao menos 2 pessoas participaram desse assalto, já que um carro parado do lado de fora da sorveteria esperava pelo assaltante. O que atrapalhou bastante foi o boné, né? Então, inclusive, a gente já está providenciando novas câmeras. Tomara que não aconteça novamente, mas a gente está prevenido aí de outras formas, de outros ângulos aí que evite apenas um boné atrapalhar a identificação. A polícia segue atrás dos suspeitos. Quem tiver informações que ajudem a investigação, podem denunciar para o telefone 190 da Polícia Militar ou pelo 181, o Disque Denúncias da Polícia Civil. 10h26, nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre um projeto esportivo e social que será lançado na próxima semana em Campinas, com vagas para pessoas de 7 a 25 anos que de repente se inspiraram nos Jogos Olímpicos e podem aprender uma das modalidades mais tradicionais do esporte mundial. Vou falar para você sobre esse projeto, inclusive com vagas para pessoas com deficiência física. E ainda, a atualização sobre o caso do acidente aéreo que matou 62 pessoas na cidade de Vinhedo. Amanhã de hoje deve ter a conclusão da identificação dos corpos. Faltam apenas 2 oficialmente. Um deles, inclusive, de uma vítima nascida na cidade de Montemor, que há cerca de 15 anos está morando em Florianópolis. A gente vai conversar com a nossa reportagem, com a Maju Arruda Leite e trazer outros assuntos no nosso Giro da Informação dentro do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Esporte Show da Rádio Bandeirantes. Neste sábado, 17 de agosto, ao vivo direto da Rocha Autopeças, no Jardim Campos Elíseos, em Campinas. Debate sobre futebol. Análise do momento atual de Guarani e Ponte Preta. Esporte Show, dia 17 de agosto, das 10 da manhã ao meio-dia, na Rocha Autopeças. Rua Ernesto Alves Filho, 301, Jardim Campos Elíseos, Campinas. Esperamos você lá. Oferecimento. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 30 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, trazendo atualização sobre o trágico acidente aéreo que matou 62 pessoas depois que uma aeronave da companhia aérea Voo e Paz caiu na cidade de Vinhedo na última sexta-feira. Ontem, alguns corpos foram trasladados de São Paulo para a cidade de Cascavel, mas ainda há algumas vítimas que não foram oficialmente identificadas. Vítimas que têm seus familiares ainda em um hotel na capital paulista, esperando para a confirmação. Não foi possível até aqui, obviamente, a identificação visual apenas, pelas condições em que estavam esses corpos. Por isso, foram coletados materiais genéticos para o exame de DNA e, assim, ter a certeza de quais são as vítimas que ainda precisam passar por esse processo antes da liberação dos corpos e aí poder, para a família, também ter o seu momento de despedida. Uma das famílias ainda no aguardo, uma das famílias ainda na espera, é a família de um jovem, Renato dos Santos Lima, que estava nesse avião. O Renato, ele tinha 34 anos, ele nasceu em Montemor, mas morava há 15 anos em Florianópolis, era coordenador de franquias do Grupo Trigo. O Grupo Trigo é responsável por marcas conhecidas, por exemplo, Spoleto é uma delas, e ele era o coordenador de franquias, então viajava o Brasil todo, estava em Cascavel a trabalho, realizando visitas às lojas ali daquela região, e é uma das vítimas ainda não identificadas. Agora, a Maju Arruda Leite está em frente ao hotel onde as famílias estão aguardando essas últimas liberações e tem uma informação importante que pode ser confirmada nos próximos minutos. Conta pra gente, Maju, bom dia pra você. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Agora que a maioria dos corpos já foi identificada, a espera aqui no hotel é em relação à liberação desses corpos das vítimas desse acidente aéreo. Nós recebemos a informação de que todos os corpos já teriam sido identificados ao longo dessa última noite, mas o que nós temos de oficial em nota do governo de São Paulo, divulgada na noite de ontem, é que 60 corpos foram identificados até o momento e 30 corpos foram liberados aos familiares. Então há expectativa que daqui a pouco saia mais uma nota oficial do governo de São Paulo, atualizando então essa força-tarefa do Instituto Médico Legal, que desde o último sábado trabalha 24 horas com cerca de 40 profissionais, entre médicos legistas e odontologistas,
para realizar essa identificação dos corpos e, consequentemente, a liberação desses corpos, toda a documentação adequada para que os familiares possam se despedir de uma forma digna e correta dos parentes. O que nós sabemos também é que começa mais uma vez esse processo de liberação dos corpos que já foram identificados pela essa força-tarefa do Instituto Médico Legal. A movimentação aqui em frente ao hotel é bem tranquila, já que 30 corpos foram liberados, então aos poucos os familiares vão deixando aqui a cidade de São Paulo em direção às cidades onde moram, para enfim fazer a homenagem necessária devida a essas vítimas do acidente aéreo. Qualquer novidade a gente volta aqui a atualizar no Bora Brasil. Que começa 13h aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, com a apresentação de Joel Datena e Ana Paula Rodrigues. Programa que vem na sequência da nossa programação em rede com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado, Maju, pelas informações. Bora Brasil, que depois da 13h, vai dar umas 3 e na sequência tem o Bandeirantes Acontece com a apresentação do Cláudio Zaidan e do Ronald Jimenez na programação da tarde. Também qualquer informação desse assunto, claro, na tela da Band Mais TV. 13h tem o Acontece com a Júlia Zampieri e às 16h esse será também um dos nossos assuntos no Brasil Urgente. Rádio Bandeirantes, que você sabe que até às 11h30 tem o nosso Manhã Bandeirantes. Na sequência tem o noticiário esportivo com Carlos Henrique dentro do Nossa Área, o timaço de Carlos Batista, e o Nossa Área na sequência com o Elia Júnior. A gente traz informações esportivas ao longo do dia, mas essa que eu quero compartilhar com você, ela além do esporte, ela tem também um trabalho social. Isso porque na próxima semana será lançado em Campinas o programa Esporte Social. É um programa voltado para atender pessoas de 7 a 25 anos com aulas de atletismo. Acabamos de viver os Jogos Olímpicos. O atletismo é uma das mais tradicionais modalidades do esporte na história da humanidade e é um dos esportes onde você tem também uma grande democratização, porque qualquer pessoa pode praticar. O nosso convidado no Manhã Bandeirantes de hoje é o Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, que é diretor-geral do programa Esporte Social. Luiz Marcelo, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia para você. Dez horas 36 minutos. Eu acho que o microfone do Luiz Marcelo está desligado. Se você estiver nos ouvindo, Luiz Marcelo, precisa só acionar o microfone. Você me ouve agora, Luiz? Bom dia. Bom dia, Luiz Marcelo. Prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem com você? Bom dia a você, aos ouvintes. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Nós é que agradecemos a atenção com o nosso ouvinte. Conta pra gente como é que vai funcionar o programa Esporte Social, que ele é voltado para crianças, adolescentes e jovens adultos? Exatamente. O projeto Esporte Social ele nasce da proposição da Associação Paralímpica de Campinas, com o financiamento da Fundação FIAC, parceria do governo municipal e de outras instituições como a PUC Campinas. Então, o projeto ele tem como objetivo central valorizar o direito esportivo que todo cidadão tem à sua prática. Então, a gente vai atender crianças e jovens com e sem deficiência, utilizando como ferramenta a modalidade atletismo. São quantas vagas ofertadas e qual a expectativa com relação aos locais onde serão feitas as atividades? Já tem um cronograma de datas e os locais disponíveis para essas atividades? Sim, a gente vai atender em duas regiões, né, Sudoeste e Leste, que é o DIC 6 e os bairros São Bernardo. Então, a gente vai estar em dois extremos da cidade, atuando para atender 240 crianças, 120 alunos em cada uma das instituições, em cada uma dos núcleos. O trabalho se caracteriza justamente por esse convívio das pessoas com e sem deficiência, né, podendo utilizar esse direito, que é um direito constitucional da prática do esporte. As aulas são gratuitas e como podem ser feitas as inscrições, Luiz Marcelo? Sim, a atividade é totalmente gratuita. As inscrições são feitas diretamente junto com os nossos professores nos núcleos. Os professores já estão à disposição da comunidade para iniciar esse processo de inscrição
E é importante dizer que o projeto ele tem uma metodologia bastante específica, né? Onde a gente vai ofertar uma série de situações, entre elas exames médicos, clínicos iniciais, para que essas crianças, né, a gente possa ter a certeza absoluta que elas estão aptas à prática de atividade física. É preciso ter algum equipamento especial, algum tênis específico, ou isso não será necessário? Não é necessário. As crianças vão ser uniformizadas pelo projeto, né? Em relação ao calçado, como você bem disse, né, a modalidade atletismo é bastante democrática, então qualquer tipo de calçado acaba sendo possível de ser utilizado. Mesmo caso a criança também não tenha um calçado, a gente vai buscar esse tipo de apoio através do projeto. Nós estamos muito próximos de termos agora os Jogos Paralímpicos de Paris. Depois das Olimpíadas, agora as Paralimpíadas, são sempre momentos em que o mundo todo volta as atenções para o esporte e muita gente decide começar a praticar esportes também. Você acredita que esse apelo possa fazer com que essas 240 vagas sejam rapidamente preenchidas? A gente tem uma expectativa alta, né, que a comunidade abrace o projeto de maneira adequada. Eu acho que é importante citar que o projeto só terá sucesso se de fato a comunidade nos acolher. E a gente tem como meta importante do projeto também a criação de uma grande rede de apoio social, através de secretarias, de escolas, de parceiros importantes aí que vão, obviamente, nos auxiliar na busca por essas pessoas. Historicamente, após Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, há uma busca maior pela prática esportiva. Aí citamos já de antemão, né, a gente está embarcando alguns atletas nossos da Associação Paralímpica amanhã para Paris, que vai representar a nossa entidade, o nosso estado e o nosso país, espero de maneira bastante vitoriosa nos Jogos Paralímpicos. Em quais modalidades para a gente torcer junto com os atletas aqui da nossa região, Luiz Marcelo? No atletismo. No atletismo mesmo. E já tem a data de quando eles estarão na pista? Os jogos começam no dia 28, né? Se eu salvo algum erro de memória aqui, no dia 29 eles já estão em competição. Bom, saber que atletas formados aqui estão disputando o maior evento do esporte do mundo, acredito que seja mais um incentivo para quem está nos acompanhando também fazer parte desse projeto, o programa Esporte Social. Nós conversamos com o Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, que é diretor-geral do programa que será lançado na próxima semana. Para quem tiver mais interesses, qual o canal de comunicação? Existe uma página em rede social, algum site, um telefone que a gente possa divulgar para o nosso ouvinte, Luiz Marcelo? Sim, o apccampinas.org.br é nosso site. As pessoas podem entrar lá e terão as informações também através das nossas redes sociais. Então, www.apccampinas.org.br e o telefone é o 19-99215-5360. Então, fazendo contato, a gente vai orientar a como vir participar conosco do projeto. E eu agradeço mais uma vez pelo espaço. Só reforçando o número, portanto, 19-99215-5360 e a página apccampinas.org.br, a APC de Associação Paralímpica de Campinas. Luiz Marcelo, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, sucesso no projeto e que o esporte possa transformar a vida de muitas crianças e jovens aqui em Campinas. Muito obrigado. 10h42, seguindo com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje nós fomos convidados, dentro da Rádio Bandeirantes Campinas, a Rádio Bandeirantes Campinas foi convidada para participar mais uma vez do programa do governo federal, o programa Bom Dia Ministra, que é exibido nas plataformas do governo federal, nos canais oficiais do governo federal, com 8 rádios do Brasil selecionadas para cada uma dessas entrevistas. A Rádio Bandeirantes Campinas foi uma delas, hoje para conversar com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esté Dweck. A ministra falou sobre o Enem dos concursos que vai acontecer nesse final de semana em todo o Brasil. Aquele que foi adiado em função das enchentes, da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e que neste domingo terá locais de provas espalhados
em todo o Brasil. O apelido Enem do concurso vem pela semelhança com a prova do Ensino Nacional do Exame Nacional do Ensino Médio. Mas o nome oficial é o Concurso Público Nacional Unificado. É considerado o maior concurso da história do país em número de inscritos. São mais de 2 milhões de candidatos, pela primeira vez reunindo mais de 6 mil vagas para 21 órgãos federais. Desde que foi anunciado pelo governo federal, em setembro do ano passado, o exame já sofreu uma série de mudanças, principalmente no cronograma. Estava previsto inicialmente para o dia 5 de maio, mas bem na época da chuva histórica que atingiu o Rio Grande do Sul, e a alteração foi feita para que os candidatos gaúchos não fossem prejudicados. Só que agora surge um outro problema para o Enem dos concursos, que está marcado para domingo. Continua marcado, não tem nenhuma previsão para ser adiado. O problema é uma possibilidade de greve dos servidores do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o responsável pela elaboração da prova. A ministra Esther Dweck falou sobre esse assunto e no nosso momento, claro que a gente trouxe a discussão aqui para Campinas. Falamos sobre o concurso, mas eu perguntei para a ministra sobre um outro projeto que também aconteceu aqui em Campinas. Você sabia que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos cedeu um terreno na rodovia Anhanguera para a construção de um espaço onde será realizado um trabalho com animais? E mais, esse mesmo projeto prevê o programa Imóvel da Gente, para a construção do Centro de Integração Animal num terreno ali ao lado do Jockey Club na rodovia Anhanguera. Perguntei para ela sobre o acompanhamento dessas obras e também a respeito de outros projetos ligados a esse programa Imóvel da Gente. Preste atenção na resposta que ela vai dar, porque ela traz uma possibilidade de que imóveis sejam desapropriados em Campinas para habitação popular. Então a gente traz agora 2 desses trechos desse programa de hoje, que nós participamos e que tivemos a oportunidade de ouvir o que uma ministra, nesse caso, da pasta de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, tem de concreto com obras aqui para a nossa cidade. A primeira coisa importante é que a gente tem tido uma boa negociação com o INEP, com os servidores, né? A gente tem conversado, tivemos uma proposta feita, eles pediram algumas alterações que a gente já topou, formamos a eles ontem, eles devem fazer uma assembleia hoje, então estamos aguardando aí a resposta deles. Mas em relação a qualquer impacto sobre o concurso, a gente tem conversado muito com o órgão, com os dirigentes do órgão e com os servidores que estão envolvidos diretamente no apoio ao INEP. Lembrando que são mais de 200 mil servidores e pessoas que estão trabalhando, uma parte do INEP, mas tem gente de vários outros órgãos. Na nossa expectativa é que não tem nenhum impacto, a gente já conversou com eles. Eu acho que todo servidor público, mesmo quando ele está fazendo manifestação, greve, ele sabe que ele tem algumas atividades essenciais que ele não pode deixar de fazer. Como um médico que não pode parar uma UTI quando está fazendo greve. A gente sabe que tem responsabilidades e a gente tem conversado bastante com eles sobre isso. Tem uma questão que é a negociação, que eles têm todo o direito de se manifestar, fazer a mobilização que eles acharem necessária, mas tem uma coisa que é uma atividade essencial que envolve mais de 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro, envolve mais de 20 órgãos que vão receber servidores também, e acho que eles vão ter, pela nossa conversa, acho que vai transcorrer tudo bem nesse dia, no domingo, e espero que os nossos candidatos todos aí possam fazer uma prova boa, todo mundo preparado, todo mundo aí concentrado para a prova no domingo. E com isso, ministra, a gente sai de Salvador e vamos a Campinas, vamos à Rádio Bandeirantes. Quem está com a gente é o Heitor Fredo. Oi, Heitor, bom dia. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, a todos que nos acompanham. Ministra, queria aproveitar a oportunidade aqui no programa trazer também um outro assunto. A senhora esteve recentemente, agora no mês de abril, na cidade de Campinas, como parte do programa Imóvel da Gente. Foi cedido um terreno de pouco mais de 27 mil metros quadrados ali na área da região da rodovia Anhanguera para a construção do Centro de Integração Animal. Gostaria que a senhora explicasse como funciona esse projeto, o programa Imóvel da Gente, quais são os critérios que o Ministério tem para ceder às prefeituras esses espaços e, além de ceder o terreno, o Ministério também acompanha o andamento dessas obras dali para frente?
Ótimo. Heitor, bom dia a todo mundo. Bom dia, pessoal de Campinas, uma cidade que eu visito bastante. Já visitava antes pela universidade, pela Unicamp, pela parceria que a gente tem com a FRJ e a Unicamp, mas também, de fato, estive já algumas vezes já como ministra também. E o programa imóvel da gente foi um programa pedido pelo presidente Lula em março do ano passado. A gente lançou ele em fevereiro, o presidente eu botei a fala dele, ele falou, mas eu pedi em março do ano passado, você só está entregando hoje. Ele até brincou, falou, não, presidente, apesar da gente estar lançando o programa, ter lançado o programa em fevereiro, a gente já tinha feito entregas o ano passado também, né, as diretrizes que ele tinha dado, a gente estava cumprindo, mesmo com o programa sendo aperfeiçoado para ser lançado. O programa, ele tem, a lógica dele é justamente que o presidente me pediu e falou assim, eu não quero mais ver prédios, terrenos da União abandonados nas cidades, ainda mais cidades grandes como Campinas, que às vezes é um terreno no centro da cidade e as pessoas sem casas ou querendo fazer algum tipo de empreendimento e não tem espaço, e a gente tem espaços importantes e bons ali que poderiam estar sendo melhor utilizados pela população. E ele falou, eu não quero a venda do patrimônio pela venda do patrimônio como estava ocorrendo antes, né? Que era simplesmente vender, muitas vezes a preço muito abaixo do que valia o terreno, como fonte de receita para pagar a despesa corrente. Então, você vendia um patrimônio para pagar a despesa corrente, que do ponto de vista da lógica de contabilidade não faz tanto sentido para um estado do tamanho do Brasil. Então, a lógica foi valorizar o patrimônio público pela sua utilização, pela melhor utilização do patrimônio público. Ter terrenos vazios é um desperdício, vender para preço de banana também é um desperdício, então vamos melhorar a alocação deles. E a nossa lógica foi, então, pensar em 4 grandes áreas de prioridades. A primeira é habitação, né? Era preocupação grande do presidente, habitação. Então, eu tenho às vezes um prédio vazio no centro da cidade, como o caso de São Paulo, como o caso de Campinas, que poderia estar sendo utilizado para habitação popular. Por que não vamos fazer isso? O segundo é regularização fundiária. Muitas áreas de terreno da União não regularizadas, ou porque eram assentamentos precários, né? Ou porque, na verdade, eram áreas que ainda não tinham sido regularizadas, mesmo com assentamento de média renda. A gente está fazendo um programa grande de regularização fundiária importante. Tem uma outra área que é para equipamentos sociais, né, equipamentos, como no caso esse de Campinas, especificamente, que é esse centro que é bem interessante, o projeto da área de atendimento aos animais, muito, muito interessante o projeto. E a quarta área é grandes áreas para múltiplos propósitos. Né? Então, vou dar 3 exemplos desse caso. Foi o aeroporto Carlos Prates em BH, que é uma área gigante, que a gente já cedeu parte já do terreno uma é uma área mais esporte, outras são para 4 equipamentos públicos de saúde, educação, né, escolas, hospitais, na verdade, UPAs e UBSs, escola de ensino fundamental, ensino médio. Então, ainda tem uma parte gigante de terreno que vai ser para habitação. Né? No Rio de Janeiro, a Leopoldina, Estação Leopoldina, uma estação de trem praticamente abandonada, que vai ser restaurada o imóvel que é tombado, e tem toda uma área atrás que também vai ser para habitação, e o aeroporto de Vitória da Conquista, que a gente está com um projeto lá com o governo do estado para estudar o que vai ser utilizado naquela área. Então, são essas 4 grandes áreas, e os critérios são por melhores projetos. Né? E a gente fez, em todos os estados, a gente está lançando fóruns estaduais com a sociedade civil, com representantes do governo estado municipal, governos municipais, né? Então, geral, uma associação de municípios, governo estadual e o governo federal. Então, nesse fórum, a gente acolhe muitas demandas, porque a gente não sabe, a gente, inclusive, está descobrindo coisas que são da União, muitas vezes porque não estão no patrimônio da SPU, são de órgãos federais, são às vezes até de empresas públicas federais, que a gente também está estudando a possibilidade de utilizar esses terrenos e imóveis de federais, mas de empresas, para que a SPU possa fazer essa destinação. E aí é com base na análise de critérios, e esses fóruns, eles estudam as prioridades também e definem prioridades. A gente lançou essa semana no Rio de Janeiro, houve até depois do lançamento do fórum, a gente fez um debate ali com quem estava, porque tinha no Rio de Janeiro, né, por ter sido capital federal, tem muitos imóveis federais abandonados ou mal utilizados, e a gente está discutindo as prioridades lá. Então, essa é a lógica. No São Paulo tem o Fórum Estadual, que foi o primeiro a ser lançado,
passado. Eu fui no lançamento desse fórum, foi muito importante. Então, acho que é muito... e aí tem a Associação de Municípios do Estado participando, né? Campinas, não deve ter alguém de Campinas participando, mas tem a Associação de Municípios. E é lá, né, mais de movimentos sociais, tem vários participando, não só ligados à habitação, ligados à cultura, ligados à terra, porque tem possibilidade também de áreas urbanas que possam ser, que a gente chama de cinturões verdes de cidades, então também pode ser para destinação agrícola, e é com base na análise do projeto que a gente faz a destinação, conversando assim com as autoridades e sociedade civil local para ver a melhor destinação. Essa a ministra Esté Dweck, da pasta de Gestão e Inovação em Serviços Públicos do Governo Federal. Entrevista ao programa Bom Dia Ministra, que a Rádio Bandeirantes Campinas foi convidada e que nós participamos, tendo a oportunidade, portanto, de trazer o assunto também para a cidade. Falou muito sobre o Enem dos concursos, mas falou também sobre o programa Imóvel da Gente, que em Campinas cedeu um terreno de 27.400 metros quadrados na rodovia Anhanguera, bem ao lado ali do Jockey Club, para a implantação do projeto Centro de Integração Animal. Ela visitou a cidade em abril desse ano e falou a respeito de outros projetos que possam também estar ligados a esse programa, que tem a intenção de utilizar imóveis ou terrenos que estejam ociosos, parados, sem nenhuma função social, e ao invés de vender, construir algo para a população da cidade. Mas para isso, a prefeitura precisa ter um projeto, o governo federal cede o espaço e depois fiscaliza se a obra está em andamento. 10h54, deixa eu trazer uma notícia triste aqui para o mundo do rádio nesta manhã de quinta-feira. Notícia que também está publicada no portal band.com.br. Morreu na manhã de hoje Fábio Seródio, jornalista esportivo que lutava contra um tumor no cérebro e que por mais de 20 anos foi repórter da Rádio Jovem Pan em São Paulo. Fábio Seródio, desde 2023, quando anunciou que tinha a doença, estava fazendo tratamento e em vídeo, inclusive, publicado nas redes sociais, afirmou que lutaria até o fim contra a doença e gostaria de viver feliz ao máximo. Jornalista esportivo, considerado uma referência no assunto, para quem acompanhou o rádio nos anos 90, nos anos 2000, sabe o quanto o Fábio Seródio fez parte também da equipe de esportes da Jovem Pan. Ele tinha um tumor no cérebro, descoberto em 2023, e esteve em uma consulta médica após contrair Covid-19. O trabalho dele mais marcante, óbvio, foi como setorista do Corinthians. Por muitos anos, sabia tudo o que acontecia nos bastidores do Corinthians. Então, informamos, felizmente, a morte do jornalista, repórter esportivo Fábio Seródio na manhã desta quinta-feira. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta a repercussão em todo o país da reportagem da Folha de São Paulo sobre Alexandre de Moraes. A oposição sobe o tom. Os grupos bolsonaristas na Câmara e no Senado tentam coletar o máximo de assinaturas para um pedido de impeachment. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal também se manifesta numa espécie de blindagem ao ministro Alexandre de Moraes. A gente vai trazer reportagem do Túlio Amâncio, direto de Brasília, sobre esse assunto e conversar também com uma professora de Direito Constitucional para a gente entender como funciona um processo de impeachment de um ministro do STF segundo as nossas leis. Continue conosco, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem mais informação no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+.
Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 59 minutos. Quinto sinal vai marcar 11 da manhã aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. O ouvinte também participa, também tem voz. Marco Silva Bedin mandando mensagem pra gente de Hortolândia dizendo que esse projeto da doação de um terreno, doação não, né? Da liberação de um terreno para a construção de um espaço para o atendimento aos animais, Centro de Integração Animal, na rodovia Anhanguera, ele entende que é um projeto muito grande, muito bom para Campinas, do presidente da República. Casas, terrenos e prédios abandonados vão para quem precisa de moradia, e essa expectativa pela sequência também desse programa, chegando a outras áreas aqui na cidade de Campinas. Muito obrigado, Marco, pela sua mensagem. Também conosco a participação, aqui só tem o número do telefone, final 1785. Manda pra gente também seu nome pra gente ter a sua participação completa aqui com a gente. A mensagem que chega do Joel Segala Robson. Se for verdade que a ANAC liberou essa aeronave com vários problemas, devem ser responsabilizados por crime de conivência. Ele conta pra gente que trabalhou 5 anos na manutenção da Varig e 20 anos como engenheiro de sistemas da Embraer. Ou seja, o Joel sabe do que está falando e diz: não tem cabimento se a ANAC tiver liberado uma aeronave com tantos problemas já apontados pelos funcionários. Reforçando aqui, portanto, esse sentimento, né, Joel, que muita gente tem quando a gente trouxe ontem a reportagem do Felipe Peixoto com denúncias graves que já teriam sido feitas às autoridades. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes traz também informações e a repercussão sobre a reportagem da Folha de São Paulo, que coloca o ministro Alexandre de Moraes no centro das atenções, tanto no mundo jurídico quanto no mundo político. A oposição, mais precisamente os grupos bolsonaristas na Câmara e no Senado, fazem um pedido de impeachment que eles entendem que será o maior da história contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes da gente tirar dúvidas com uma especialista sobre como funciona esse trâmite, o Túlio Amâncio vai contar pra gente na reportagem um pouco dos bastidores, pra gente contextualizar o nosso ouvinte de como Brasília ontem pegou fogo. Túlio. O ministro Alexandre de Moraes dedicou uma parte da abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal para se defender. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Não há nada a esconder. Todos os documentos
oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal. Todos já eram investigados previamente. Ministros saíram em defesa do colega da corte, inclusive o presidente do STF. Geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. A condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. Segundo a Folha, o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral foi demandado fora do rito normal pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo durante e depois das eleições de 2022. De acordo com o jornal, o juiz e instrutor Ayrton Vieira, assessor de Moraes no STF, demonstrou em mensagens preocupação com a forma de atuação do gabinete do ministro. A reportagem diz que Alexandre de Moraes pedia informalmente aos funcionários relatórios específicos contra aliados de Jair Bolsonaro. O ex-presidente falou à Band com exclusividade. Poucas coisas são surpresa para mim, poucas, mas se falasse na época você tinha problema, né? Vou esperar um pouquinho mais para falar, tá ok? O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi citado nominalmente nas conversas divulgadas pela Folha. O ministro do Supremo teria pedido para os assessores investigarem as redes sociais do filho do ex-presidente. No plenário da Câmara, ele se exaltou ao atacar Moraes. Agora Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer conluio, porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal, tal qual o Hitler tinha Stasi. Estão prendendo, qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? O amor a essa pátria exige uma reação imediata contra o tirano Alexandre de Moraes. O tirano Alexandre de Moraes que está destruindo a democracia brasileira. No Poder Executivo, a ordem é dar apoio a Alexandre de Moraes e não deixar a versão de ilegalidade dominar o debate público. Para isso, ministros do governo se mobilizaram em defesa do ministro do Supremo. O advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, escreveu nas redes sociais que Moraes sempre se destacou por seu compromisso com a justiça e a democracia e que as decisões dele contaram com a fundamentação e regularidade próprias de uma conduta honesta, ética e colaborativa que merece admiração e apoio. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a reportagem da Folha foi mais uma tentativa frustrada de questionar a devida apuração e punição de crimes contra a democracia. Em um evento em Goiânia, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, disse que Moraes é um grande jurista que tem compromisso com a questão ética e legal. Já no Legislativo, parlamentares da oposição não querem perder a mobilização inicial sobre a repercussão da reportagem. O grupo promoveu um ato para criticar Moraes e apresentar o cronograma para um pedido de impeachment do ministro. Vamos fechar no dia 7 de setembro a coleta de assinaturas, o apoiamento dos brasileiros, para no dia 9 de setembro, se Deus quiser, nós apresentarmos aqui na presidência do Senado esse pedido que pode ser talvez o maior pedido de impeachment que a gente já teve na história do Brasil. Não se trata de luta partidária ou de revanche. Essas denúncias vieram de lá de dentro do próprio coração do Supremo e do TSE. Então é uma questão do povo. Mesmo com o aumento das críticas, a avaliação de líderes do Senado é que seria difícil conseguir 54 votos dos 81 necessários para o impedimento de um ministro. A tramitação de um impeachment depende da mesa diretora e mais de 40 pedidos já foram apresentados com Moraes como alvo sem seguimento. Para a gente contextualizar alguns dos personagens que falaram na reportagem, quem chamou o ministro Alexandre de Moraes de tirano foi o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, e os senadores que disseram que pretendem fazer o maior pedido de impeachment da história foram Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, e o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Para a gente entender um pouco mais sobre como funciona esse processo de um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos conversar com a professora Virgínia Machado.
professora de Direito Público da Unianal Centro Universitário. Professora Virgínia, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Depois de coletar as assinaturas e protocolar no dia 9 de setembro, como prometem esses parlamentares, qual é o trâmite a partir dali para que esse processo de impeachment de fato saia do papel? Bom, muito bem. O procedimento de impeachment para um ministro do Supremo, ele é bem parecido com o que ocorre para um presidente da República. A gente teve o recente, da ex-presidente Dilma Rousseff. A legislação fala que, neste caso, do ministro do Supremo, o pedido tem que ser apresentado diretamente ao Senado Federal, como prometem a oposição ao governo hoje, de apresentar até o dia 9 de setembro, salvo engano. Na verdade, feito isso, há um juízo de admissibilidade inicial que vai ser feito pelo Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. É importante a gente destacar que, pela legislação, que é a Lei 1079 de 1950, que trata sobre os processos de impedimento, que existem 5 hipóteses ali descritas para o impeachment de um ministro ou de um juiz, como o Alexandre de Moraes. Só para a gente falar rapidamente, por exemplo, alterar uma decisão que já foi dada, que não seja essa alteração em sede de recurso, proferir um julgamento quando ele for considerado suspeito, exercício de atividade político-partidária, ser desidioso no seu exercício do cargo, ou se proceder de modo incompatível com honra, dignidade ou decoro relativos ao cargo também. Então, primeiramente, a gente vai precisar ter neste pedido, feito pela oposição, a caracterização de uma das hipóteses legais. E como vocês mesmos disseram, há uma necessidade que a mesa do Senado, o presidente da casa, receba esse processo. Se ele for recebido, se for recebida essa denúncia, a mesa vai ler no expediente da sessão do dia seguinte ao seu recebimento e despachada imediatamente abre uma comissão especial que vai ser eleita para fazer a tramitação. Essa comissão ela tem 48 horas para eleger o seu presidente e relator entre os senadores, e aí começa realmente o trâmite. Obviamente, vai ser dado 10 dias para produção do parecer, se essa denúncia deve ou não ser aceita por essa comissão especial. Então, o Pacheco recebe, abre uma comissão, aberta essa comissão, ela tem 48 horas para eleger relator e o seu presidente, e 10 dias para emitir um novo parecer falando se aceita ou não a denúncia. Se aceitar, aí sim, a gente vai ter efetivamente o processo entregue, submetido aí a uma votação, e começa o prazo, logo na sequência, para o Alexandre de Moraes apresentar a sua defesa, que deve ser feita em 10 dias. Feito isso, é importante destacar que podem ser ouvidas testemunhas, podem ser produzidas provas, e o acusado ele tem plena condição de fazer a sua defesa. Só um detalhe, essas aprovações, depois do recebimento, se houver pelo Rodrigo Pacheco, nas comissões são em maioria simples, então a gente não precisaria de ter um quórum qualificado dentro das comissões. Porém, terminado o processo de diligência, de elaboração de provas, de oitiva do acusado, de possíveis testemunhas, aí sim nós temos uma votação, como aconteceu no processo de impeachment da presidente Dilma, para fins de definir se ele vai ser afastado do cargo ou não. Só um detalhe, que durante esse procedimento ele também pode ser afastado preventivamente, ficar suspenso de exercício do cargo dele até a decisão final, tá certo? Isso já aconteceu alguma vez na história do Brasil, professora? Com o ministro do Supremo, não. A gente teve processos de impeachment envolvendo ex-presidentes da República. Com o ministro do Supremo, nunca foi aceito. É importante a gente destacar uma coisa, para o nosso ouvinte entender. O pedido, o processo de impeachment, a gente tem uma possível configuração de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é uma infração jurídico-administrativa, ela não é crime
como a gente está acostumado a ver uma das tipificações do Código Penal, por exemplo, homicídio, enfim. Não, é uma infração político-administrativa relativa ao cargo. E, em se tratando desta natureza, a admissibilidade que é feita pelo Legislativo na sua função fiscalizatória é um juízo ali de conveniência, de oportunidade, é um juízo político. Por isso que a gente tem, por exemplo, os deputados falando que em muitos momentos já foram apresentados outros pedidos de impeachment para o Alexandre de Moraes e outros ministros e presidentes e não tramitaram. Então, a gente precisa também que esse membro do Legislativo, no caso hoje o Rodrigo Pacheco, pela legislação que assim determina, receber esse pedido. Até hoje nós não tivemos nenhum envolvendo o ministro Supremo. Nós estamos conversando com Virgínia Machado, professora de Direito Público da Unianal do Centro Universitário, a respeito das dúvidas que todos nós temos de um assunto que ganha repercussão no Brasil e em boa parte do mundo depois da reportagem da Folha de São Paulo sobre algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. E uma pergunta que surge sempre, professora, é se as decisões tomadas por Alexandre de Moraes como ministro podem ser revertidas em caso de processo de impeachment. A principal dúvida é se a decisão que tornou Bolsonaro inelegível pode ser revertida com esse processo de impeachment. Como é que a senhora entende essa questão? Bom, primeiramente é importante a gente entender que o Alexandre de Moraes, ao tempo dos fatos narrados pela Folha, ele ocupava a condição de presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e ministro do Supremo. As decisões que envolveram, né, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, elas não foram decisões monocráticas, ela foi uma decisão colegiada do pleno do tribunal. Então, a gente aqui talvez estaria até precipitando em falar em uma possível nulidade desse processo de inelegibilidade envolvendo o Bolsonaro. Outra questão que se afigura é sobre a nulidade nos processos em que ele atuou. É importante a gente destacar que, enquanto presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ele tem, para além da função judicante, de julgar, ele também exerce o que a gente chama de poder de polícia. O exercício do poder de polícia é um dos poderes que é dado aos gestores, à administração pública, para limitar, restringir, condicionar direitos, liberdades individuais em nome do interesse público. Então, quando ele solicita, né, documentos que são públicos, ele solicita na condição do exercício do poder de polícia, não necessariamente como julgador. Então, aqui a gente tem uma discussão, né? Na verdade, a gente, como diria aqui em Minas, tem pano para a manga para a gente discutir, no sentido de se há ou não uma nulidade. E para eu falar que os processos não vão ter validade quanto às suas decisões, eu preciso declarar essa nulidade. Num primeiro momento, até agora, com o que foi revelado pela Folha, então eu estou falando pelo que eu li, pelo que eu estou sabendo. Eu não vejo indícios de declarar nulidade das decisões do Alexandre de Moraes e outra. E aqui eu estou falando das decisões monocráticas, quando ele sozinho determina algo. E as decisões colegiadas eu acho menos provável ainda, porque se foi levado ao pleno de um tribunal, a gente tem a decisão colegiada de vários ministros sobre aquele tema. É até agora a minha opinião. Professora Virgínia Machado, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer ouvi-la. Espaço sempre aberto para a gente voltar a esse assunto que está tomando conta do noticiário nacional e deverá ser assim pelas próximas semanas. Um bom dia, bom trabalho para você e para toda a sua equipe. Muito obrigada. Agora 11h16, o ouvinte participa conosco também pelo nosso WhatsApp, o 1997102-1493. 97102-1493. Tem mensagem de áudio chegando sobre esse assunto. Vamos trazer a participação do nosso ouvinte que está conosco desde as 10 da manhã e para você que está chegando pelo caminho aqui na RB. O Alexandre de Moraes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem poder de polícia.
Então, tá certo ele de querer ir atrás dos caras da fake news, dos caras dos bolsonaristas, tá certo ele. Agora, por que estão contra? A oposição tá contra. Se os caras que lançavam fake news direto falando mal dele, ele como poder de polícia, tá certo. Tandy Negrão. Muito obrigado, Tandy, no nosso canal do YouTube, acompanhando a gente, o João Leandro também nos escrevendo aqui, conosco dentro da programação da RB. O Adriano Vermelho escreve: aqui estamos, caros amigos, numa verdadeira sinuca de bico. Acreditar em quem, ele questiona. Na classe política, há muito tempo, o trem da desconfiança partiu. Na justiça, onde homens e mulheres preparados e versados nas leis constituídas e capazes de julgar outros homens, hoje se mostram vulneráveis a vaidades, ideologias e com um apreço ou ódio pessoal muito comprometedor a alguns réus ou investigados. E vejam, até no campo religioso vemos almas cinzas infiltradas nesse ambiente que só o que se pode ter é luz. Desistir não é uma opção, escreve o Adriano Vermelho. O que nos resta é prestar atenção, evitar muito envolvimento, não comprando narrativas fáceis e nunca defendendo cegamente nada e nem ninguém. Não são tempos fáceis. Bom, mas quem disse que seria, não é? Bom dia, Heitor, ouvintes. Observação, nosso DJ Alê sumiu. Será que ele está bem? Eu acredito que ele esteja nos acompanhando, viu, Adriano? E é sempre bem-vinda a mensagem de todos os nossos ouvintes. Se o DJ Alê quiser participar, ele sabe que tem também o espaço dele aqui sempre reservado com o nosso Manhã Bandeirantes. O Wagner Marcondes conosco, eu tô falando isso porque ele participa dos outros programas, tá? Ele participa dos programas de esportes do Carlos Batista, então acredito que ele esteja nos ouvindo. Se estiver, DJ Ale, um abraço para você e espero que esteja gostando da nossa programação da RB. E pode participar com a gente, por favor, é sempre bem-vindo a sua opinião. A mensagem do Wagner Marcondes diz o seguinte: penso ser imprensado um pedido de impeachment de um ministro do STF seguir em frente. O imprensado aqui foi o corretor que não ajudou. Impensável, ele escreveu e aí o corretor colocou a palavra errada. Então ele pensa ser impensável um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal com o que se tem hoje. Lembremos que temos muitos políticos com o rabo preso no judiciário, escreve o Wagner, devido a processos e até condenações. Como estes políticos vão votar a favor desse pedido, sabendo que mais cedo ou mais tarde eles poderão ser julgados pelo mesmo órgão, questiona o Wagner. Enfim, será apenas mais um caso que vai causar muita celeuma, mas que não dará em absolutamente nada, ele acredita. E diz que é capaz de apostar a vida nisso. Não, Wagner, não brinca, porque tudo pode acontecer. Faz uma betezinha, bet do Moraes, para ver se de repente vem um dinheirinho de volta. Aqui é Brasil. Se procurar em site de aposta, vai ter, hein? Se procurar, eu vou fazer isso depois. Se procurar nas bets da vida, é capaz de ter. Alexandre de Moraes será caçado ou não? Quanto tá pagando a bet? Tem bet pra tudo. Tem bet pra Big Brother, tem bet até pra se eu vou tropeçar na rua, na calçada ou não. Sou capaz de apostar, diz o Wagner Marcondes, e aqui é Brasil. E bem sabemos como funcionam as coisas por aqui. Aqui tudo depende do lado que está ocupando a cadeira. Mensagem chegando também com a participação do Edmilson. Bom dia, pode não dar nada para o Alexandre de Moraes, mas vai tirar o sono de muita gente esse processo, é o que acredita o nosso ouvinte Edmilson, final do telefone 9884. Tem mais mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com você, nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Oi, Heitor. Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Heitor, é o Ferreira. Oi, Ferreira. Tudo jóia? Ô, Heitor, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui lá para Jundiaí, na sua terra lá. Terra Meu querida. Deus do céu, mas como a cidade tá péssima de iluminação, não, meu Eita. querido? Eu gostaria de falar para as autoridades lá, o pessoal que toma conta da iluminação, arrumar aquela iluminação. Eu fui lá pro centro da cidade, lá de Jundiaí, lá à noite, nossa, algumas partes lá escura, outras partes iluminado, sabe? Algumas ruas também que precisam de recapeamento, precisa fazer uma melhoria geral lá. Meu Deus, a cidade é uma cidade importante, né, meu querido? Um abraço para você, Heitor. Muito obrigado, uma cidade importante, uma cidade muito querida. Depois me conte exatamente onde você esteve no centro para a gente saber onde são esses pontos e passar para as autoridades.
Centro de Jundiaí, à noite, o bicho pega. E ali tem alguns pontos que acredito que sim, precisem de melhorias. E, aliás, o debate dos candidatos à Prefeitura de Jundiaí já está marcado, hein? Na outra quarta-feira. Na próxima, dia 21, debate com os candidatos à Prefeitura de Piracicaba. Na outra quarta-feira, candidatos à Prefeitura de Jundiaí. E esse deve ser um dos temas, quem sabe, tratados também pelos postulantes ao cargo importante da cidade de Jundiaí. Como diz no hino, ó terra querida Jundiaí, seus filhos amantes são de ti. E da região de Jundiaí, eu quero trazer essa história agora aqui, nessa reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Presta atenção no que aconteceu. Uma senhora de 79 anos teve a casa invadida por 2 homens armados. Bandidos que torturaram essa senhora, pedindo joias, dinheiro e o que ela tivesse de valor. Essa idosa ficou apavorada. Ela tinha R$500 nas mãos, entregou esse dinheiro para os bandidos e jurava de pé junto: não tenho mais nada na minha casa. E os bandidos diziam: a gente sabe que você tem. Eles amarraram essa idosa, eles deixaram ela amordaçada e continuavam fazendo pressão psicológica. Ela começou a sentir muitas dores no rosto, muitas dores na cabeça. Os bandidos a empurraram para um quarto, obrigaram ela a fazer transferências via Pix. A primeira de R$2.000, a segunda de R$3.000, e não iam embora por nada. E insistindo: a gente sabe que a senhora tem mais dinheiro em casa. Bom, ela ficou apavorada. Os bandidos fugiram, levaram o celular, o dinheiro que ela tinha, levaram o carro dela, um Ford EcoSport, e depois de um tempo, traumatizada, ela foi pedir ajuda. Mora numa região de chácaras na cidade de Itupeva, no bairro dos Cafezais. Foi à chácara do lado, uma vizinha com quem ela tinha confiança, e essa mulher a acolheu. Foi recebida por ela, pela neta. Elas passaram então a acalmar, dizendo que a polícia ia trabalhar, eles vão entender o que aconteceu. Muito bem. 3 pessoas estão presas. Os 2 bandidos e a vizinha. A vizinha seria a mandante desse crime. A mulher que a acolheu, a mulher que a consolou, seria aquela que planejou tudo, articulou o crime, foi a mentora desse assalto. Os 2 comparsas suspeitos do crime também estão presos. O delegado representou pela prisão preventiva do trio, ou seja, eles vão ficar detidos até o dia do julgamento. A vítima, ela reside em São Paulo e ela tem essa chácara há 40 anos em Itupeva. Ela foi abordada quando voltava por volta de meio-dia, chegava ali por volta de meio-dia na chácara, e os bandidos sabiam que ela iria. Sabiam que não era sempre que ela estava em casa. E como que eles tinham as informações? Agora a polícia sabe. A vizinha era quem estava dando a letra para os assaltantes. Então agora, com os 3 presos, a investigação para localizar onde está o carro, o que fizeram com o veículo e saber mais detalhes se eles agiram também com outras vítimas, não só em Itupeva, mas em outras cidades da região. 11h26, nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Para quem estava preocupado, não vai dar tempo agora, mas DJ Ale mandou mensagem, está acompanhando a gente, assim como também o José Rodrigues, que está conosco aqui. Ele considera que a reportagem da Folha é uma bala de isopor e não uma bala de prata contra o ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A partir de agora, Carlos Henrique comanda o Nossa Área. Expectativa pela rodada da Série B do Brasileiro, repercussão da Libertadores da América. O Palmeiras perdeu para o Botafogo, vai precisar reverter o placar no jogo de volta. Hoje tem Nacional do Uruguai e São Paulo, jogo com transmissão da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela sua companhia. Nós ficamos por aqui com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som e na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Grande abraço e até amanhã.
Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa